Então, pessoal, boa noite. Hoje a gente volta para o Evangelho de Filipe. A gente tinha parado aí no parágrafo 32. Por que a gente vai, né, para o Evangelho de Filipe? A gente já passou aí por vários, não vou fazer todo o retrospecto, mas a gente começou, eu estava pensando sobre isso porque eu estava estudando para hoje um texto acadêmico e falando sobre o contexto desse Evangelho no mundo antigo. E ele está no Códice 2, né? Lembrem que a gente está estudando o Códice 2. No Códice 2 tem o Evangelho de Tomé, tem o Apócrifo de João, tem o texto sobre a origem do mundo, a exegese da alma, a hipóstase dos arcontes, o livro de Tomé e o Evangelho de Tomé, são dois de Tomé, e o Evangelho de Filipe. E se vocês pararem para pensar, por 2000 anos, quase, ou um pouco menos, né, porque teve o Concílio de Nicéia e a definição do cânon em 325. Por esse tempo todo, quando a gente falava em cristianismo e a gente falava em Bíblia, eram poucos textos. Porque, ok, a Bíblia, ela inclui o Velho Testamento, né? Mas para o ensinamento cristão, claro que hoje com várias outras denominações, Testemunho de Jeová, etc., usa outros, mas o ensinamento cristão fica em Mateus, Marcos, Lucas, João, às vezes pega o Apocalipse de João, que não é de João, e também é outro contexto, né? As cartas paulinas, então a gente tem aqui Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas paulinas, e aí os outros materiais, né? Os salmos e algumas outras coisas, os atos, que também é um material forjado, então é complicado, mas são 5, 6, 7 textos. E aqui só no Códice 2, a gente tem 5 textos. Vocês já pararam para colocar isso no peso, assim? E por quase 2000 anos, o que a gente chamou de Bíblia cristã são 6, 7 textos. E Mateus, Marcos e Lucas são meio repetitivos, né? Meio que a mesma base. E só no Códice 2 são 5. Então, há um debate acadêmico de que é como se fosse novas Bíblias. Não que a gente faça, tanto que um material editorial foi chamado de a Bíblia Gnóstica, né? Eles publicaram pela Harper Stone em 1998, alguma coisa assim, The Gnostic Bible, a Bíblia Gnóstica. É uma provocação, né? E muito mais grossa, com muito mais material, muito mais texto. E Nag Hammadi são 13 desses livros que vocês estão vendo na foto. A gente está terminando o segundo. Quando a gente terminar o Evangelho de Filipe, ainda vai faltar um. Então, vocês vão ter terminado o segundo. E por que a gente começou pelo segundo? Foi uma escolha minha, por causa da presença do Evangelho de Tomé no segundo códice, porque é o texto mais famoso, mais popular, mais de fácil acesso, simples e profundo, mas é um dos mais importantes, junto com o Apócrifo de João. E aí agora a gente está vendo os outros e vendo como também são muito importantes. Então, o Evangelho de Filipe, você já sabe, é aquele que vai falar do beijo de Jesus e Madalena, é o que o Dan Brown se embasou numa passagem polêmica para fazer o Código da Vinci. Então, é um material muito rico e muito polêmico, mas que vem sendo debatido. E aí a gente tem no Códice 2 como se fosse toda uma nova Bíblia para conhecer, todo um novo cristianismo, ou gnosticismo, ou outra coisa, né? Porque eu sou da opinião que Jesus não fundou uma religião institucionalizada, mas a gente tem muito material, né? Então eu estava lendo hoje e ontem 2 artigos sobre essas origens e fontes desse evangelho. Então, eu só vou retomar com vocês isso e a gente volta para o Evangelho de Filipe. Porque eu gosto de fazer esses retornos com vocês um pouco, porque às vezes a gente embala nos parágrafos, nas digressões, nas mães divinas, e o protofanes, e o orfismo, e vai para a magia, os daimones, e às vezes a gente meio que esquece o que a gente está olhando. Lembrar que é um texto de um códice de Nag Hammadi, um texto gnóstico, e a gente fazer essa rememoração de que a gente está lendo um material arqueológico, uma descoberta arqueológica do século II. Não é um negócio moderno, não é um New Age, não é é um texto do século II que algum grupo cristão copiou e recopiou e repassou, e devia ter outras cópias que foram perdidas e felizmente ficou aí em Nag Hammadi, né? Então, só para partilhar com vocês uma leve
leitura que eu fiz. Esse é um PhD aí, David Litwa. Tem um trabalho muito bom sobre os gnósticos. Ele tem vários livros, esse é a capa só de um deles, eu só trouxe aí de exemplo. Ele fala sobre os outros cristianismos que foram encontrados, né? E aí ele estava justamente num artigo falando sobre, eu assisti uma aula dele, ele fala sobre a origem do Evangelho de Filipe. Eu não sei se a Jane está aqui hoje, a Jane está revisando o livro sobre o Bardesanes, não sei se vocês viram a palestra do Alberto lá no sábado, que ele falou que está para ser publicado daqui a um mês, né, o livro do Bardesanes, a Jane está fazendo aí a última revisão. Menos E de um tem mês. menos de um mês, estamos tentando. E tem um capítulo que eu não li, tem um capítulo sobre a relação aí do gnosticismo de Tomé, da Síria, com o Evangelho de Filipe. E aí, quando eu estava lendo ontem sobre esse texto do professor David Litwa, ele também estava falando da conexão do Evangelho de Filipe com a Síria. Então eu falei, vou só trazer para o grupo para a gente contextualizar isso, e aí a gente volta a ler o texto, né? Por que que isso é interessante? Justamente para a gente continuar com esse trabalho de desconstrução, que não é destruir, mas é desconstruir para colocar outras coisas nessa base cristã que a gente recebeu, né? Revisitar o nosso cristianismo, do que é o cristianismo, né? Então, ok, então se Jesus não fundou uma igreja e Pedro não é a pedra fundamental e o primeiro bispo não é o primeiro papa e de uma sucessão apostólica ininterrupta que são os únicos detentores da verdade, então o que que é esse cristianismo, né? E aí a gente vai encontrando nesses debates, nesses diálogos, esses outros cristianismos que são tão mais instigantes e profundos e filosóficos, né? Então o David Little ele vai justamente falar dessas origens do Evangelho de Filipe como um texto relevante para a história do cristianismo, como um texto importante de ser conhecido e discutido por quem se interessa por Jesus, o movimento de Jesus. E aí ele vai mencionar, né, porque eu não leio nem copto nem siríaco, mas ele vai mencionar que há muitas referências dentro do Evangelho de Filipe a palavras siríacas. E aí talvez a gente depois veja isso lá no livro do Bardesanes, o livro do Alberto, e da Jane, que eles estão aí terminando a última revisão. Então, ele faz referência a como a tradição gnóstica da Síria é encontrada um tom siríaco nesse evangelho. Por quê? Porque é interessante discutir isso, porque ele geralmente é atribuído à escola de Valentino. E o Valentino ele reuniu muitos textos. Ele tinha uma escola, era um trabalho editorial, ao que me parece. Então, é bem provável que nem todos os textos chamados valentinianos tenham sido produzidos por Valentino. E aí ele vai fazer essas referências de que o que a gente chama de Valentino, de valentinianismo, é geralmente atribuído a uma escola gnóstica cristã, que entra em debate com a patrística, o Irineu escreve, o Tertuliano, o Hipólito, eles escrevem, né, para combater a crescente força gnóstica, não só dos valentinianos, mas tem esse tom assim dos batismos, dos sacramentos, como a gente encontra no Evangelho de Filipe. Mas a gente também encontra essas palavras do gnosticismo siríaco, referências a práticas de outras linhas gnósticas, a visão do espírito, como a gente viu a mãe divina aqui, a visão do espírito como feminino, né, a mãe divina, a Barbelô, a Pronoia, essa segunda hipóstase como algo feminino, isso é bem típico de um gnosticismo não helênico, né? Porque a palavra pneuma é uma palavra neutra, ela não é uma palavra feminina. Mas a palavra ruá, na Cabala, é uma palavra feminina, a Shekinah é feminina. Então isso pega muito mais uma tradição, uma cultura siríaca, uma cultura hebraica, uma cultura judaica, de uma gnose que chega, de alguma forma, no texto do Evangelho de Filipe. Então a gente encontra também uma forte influência, que aí vocês podem até ver, se não viram, revisitar a palestra do Alberto sobre os mandeanos, a forte influência que os mandeanos e os essênios, né? Os essênios e os mandeanos, que são aqueles gnósticos que vão com João Batista e vão em direção ao Irã. Então depois eu vou pôr um mapinha aqui para vocês, para a gente localizar um pouco isso. Porque os mandeanos vão falar muito das águas da vida. A gente não vai encontrar Jesus falando sobre a mãe dos vivos e a graça como esse derramamento das águas da vida.
E a importância do batismo, para os mandeanos e para os essênios, o batismo ele é essencial. Em outros grupos gnósticos não tem tanto essa influência. Nos valentinianos tem, mas nos grupos gnósticos lá do Oriente, lá da Síria, lá do Irã, lá da Judéia, ficou muito forte essa tradição. Então, o que eu quero trazer com isso, né? É só uma reflexão para a gente ver que os textos ditos gnósticos, eles nem sempre estão sendo representados dentro de uma caixinha fechada. Não é assim, esse é valentiniano, esse é setiano, esse é essênio, né? A gente vê um diálogo entre eles. E muito provavelmente chegou, se não é valentiniano, foi editado por valentinianos e chegou na escola de Valentino, porque esse material vai circulando. Não existia ainda naquela época uma igreja dominando todos os grupos e todos os textos e dizendo o que pode ser lido e o que não pode. Havia mais liberdade nisso, né? E a gente também encontra na tradição dos naacenos, que é um grupo ali do século I, que vai falar da serpente, que vai falar das três naturezas da alma, né? Os materialistas, os ilíacos, os psíquicos e os pneumáticos. Isso que os setianos vão falar, os naacenos vão falar, os ofitas vão falar, e a gente vai encontrar essa tradição naacena falando do homem perfeito, da crisma e do nascimento da criança espiritual, que é um ensinamento que a gente encontra no Evangelho de Filipe. Então, o que eu quero dizer, percebam como tudo aquilo que a gente leu como cristianismo está vindo de diálogos de muitas fontes. A gente encontra ecos de tradições espirituais que partem desde antes de Jesus, passam por Jesus e são reforçadas pela existência de Jesus e seus discípulos e transmitidas e passadas adiante nos grupos. E aí que a gente encontra, por exemplo, Paulo tentando mandar cartas e manter grupos, e Marcion também usando as cartas de Paulo, e outros grupos com outros tons. Então, a gente não tem uma caixinha fechada de isso é gnóstico, e aí a partir daqui não é mais gnóstico. A gente tem ali uma zona de gnosticismos, uma zona de cristianismos. E a gente está aqui fazendo um esforço para tentar entender esse cristianismo, entender esse gnosticismo. Dando sequência, e aí ele vai chamar atenção sobre a linguagem valentiniana, então no texto do Evangelho de Filipe. Então, tem uma linguagem proveniente da Síria? Sim, tem palavras da Síria. Tem termos técnicos dos gnósticos do Irã e da Síria, e os nacenos, tipo a criança espiritual e o homem perfeito. Mas também tem uma linguagem típica dos valentinianos, que são mais para frente, tipo 150 anos depois desse outro grupo. Ou não, né? Tem aí. Então, a ideia de um casamento espiritual, né, dessa câmara nupcial, se encontrar o Cristo interior, se é uma coisa espiritual, né? Os nacenos, olha para vocês, só como curiosidade, para vocês verem como é diferente. Os nacenos, eles dizem, porque aí a gente tem o problema das fontes. Quem disse isso sobre eles foi a patrística, ou seja, os padres da igreja que queriam falar mal dos gnósticos falavam que os nacenos eram contra o casamento. Eles achavam que casar era coisa impura. Eles eram mais da castidade. Os valentinianos permitiam o casamento até certo nível lá da escola deles, mas depois entrava na questão simbólica do casamento espiritual da alma com Cristo. Então são linguagens diferentes, de grupos gnósticos diferentes. Mas eles meio que se encontram no Evangelho de Filipe, essas linguagens. Isso que torna o Evangelho de Filipe também tão mais interessante. E aí os valentinianos vão falar da câmara nupcial, dos sacramentos, né? Os valentinianos são aqueles gnósticos que não vão falar do demiurgo como uma criatura do mal. Ele é mais uma falha, um equívoco, uma ignorância que precisa ser vencida. Ele vai ser redimido no final, pobrezinho. Não sem noção. Ele pisou na bola, Pisou na precisa bola. se levantar. A alma caiu e precisa se levantar. Então, eles retratam, sim, a ideia de uma quebra, de um demiurgo, de uma origem do mal, ali da ignorância, mas não tanto quanto outros textos, como os setianos, que vão ser o demiurgo mal, que quer te aprisionar, e ele é mal, assim, tem um tom diferente, né? Mas os valentinianos não vão falar tão diretamente, por exemplo, sobre as três classes da alma do ser humano, né? A materialista, a psíquica e a espiritual.
a gente não encontra isso muito explícito no texto valentiniano. Mas sabe onde a gente encontra explícito as três classes de ser humano? Nas cartas paulinas no Novo Testamento. Então a gente começa a falar, opa, olha só essa linguagem transitando em muitos lugares. E é muito encontrada nos textos gnósticos. E é curioso que o Evangelho de Filipe não faz menção direta a professores valentinianos, diz esse professor aqui. E por último, né, para a gente passar para o próximo e voltar para o texto, os trechos que Jesus aparece claramente falando no Evangelho de Filipe, né, ele contou 15, achei interessante trazer o número, porque o texto é grande, então tem muito texto e só alguns momentos que diz, Jesus disse, diferente do Evangelho de Tomé, que é o tempo todo, né? Jesus disse, e assim por diante. E tem um narrador oculto, ou seja, alguém é o autor desse texto. Talvez tenha mais de um autor, porque a gente não sabe bem a data do texto. Ele tem aí uma estimativa de uma lacuna de 200 anos. Tem aí uma lacuna, e é bastante tempo. Mas é muito provável que o narrador ou o editor do texto seja da escola de Valentino. Mas ele pode estar trazendo esses elementos gnósticos da Síria, porque tem essas palavras siríacas, elementos gnósticos nacenos, ofitas, mandeanos, setianos, e incorporando no texto do Evangelho de Filipe. Então, o texto de Filipe, é bem provável que não, mas ele pode ter se inspirado em alguma coisa vinda de Filipe, porque o narrador, ou o editor, ou o autor, escolheu terminar o Evangelho de Filipe atribuindo ele ao discípulo Filipe, por algum motivo. E é muito curioso porque a gente vê a pessoa falando dentro do texto quando a gente começa a ver o contexto histórico que ele está localizado, esse texto. Por exemplo, a gente viu bem no início sobre a conversão de um hebreu que não faz um hebreu, e depois ele polemiza, né, entre cristãos e hebreus. E a gente tem naquela época os gnósticos que ficaram mais no judaísmo, os que ficaram anti-judaísmo, tipo Marcion, os que foram mais para o lado do Paulo, os que ficaram mais perto da gnosis do Egito, mais perto do hermetismo, até se afastando um pouco da figura de Jesus. Então, a gente tem aí uma ideia de que há uma pluralidade de grupos discutindo, mas o autor do Evangelho de Filipe, ele se coloca dentro de um grupo, me parece cristão, gnóstico, que está polemizando um pouco com aqueles que se colocam como mais ortodoxos, assim como o Ireneu polemizou com o Valentino. O Ireneu escreve lá contra as heresias. O Ireneu, o Tertuliano, odiavam a presença de mulheres em grupos cristãos gnósticos, né? Não só isso, mas isso era uma das coisas. E aí a gente tem a presença de oficiantes femininas nas ritualísticas da Eclésia Gnóstica Valentiniana. Então, era claro a presença de mulheres, por exemplo, é só uma das coisas que a gente levanta. Então, essa polemização entre o gnóstico cristão valentiniano e esses hebreus que esse autor coloca, me parece que é aqueles que bebem do Velho Testamento, aqueles que bebem de uma tradição mais ortodoxa, e aqueles que, como gnósticos, como filósofos, como místicos, estão bebendo de outras fontes e querem beber de outras fontes, né? A gente vê isso na discussão intertextual, assim, no narrador. Eu achei interessante como ele coloca. E aí eu vi um capítulo desses três volumes, eu não li esses três volumões, tá? Eu só peguei um capítulo dele, que eu não sei se também é bom, mas é a recepção de Jesus nos 3 primeiros séculos, que está justamente discutindo o ambiente, eu achei interessante, de Paulo a Joséfo, de Tomé a Tertuliano e de Celsus às Catacumbas. Os 3 volumes. E aí são vários autores, né? E aí tem um autor que é a recepção de Jesus no Evangelho de Filipe, que aí esse autor, ele vai justamente discutir o rótulo fixo. É interessante, porque ele fala, tem os gnósticos e tem os cristãos. E aí ele fica fazendo esse embate. E ele coloca justamente o Evangelho de Filipe como se fosse uma Bíblia gnóstica, e que a gente deveria ler como um contexto junto com os outros textos do Códice 2, que é o que a gente está fazendo. Então, estamos concordando nisso. Mas ele mostra como
a presença indireta, às vezes discreta, do mito setiano, o mito de Sofia, dentro do texto do Evangelho de Filipe, mostrando justamente, só evidenciando, eu não vou voltar nisso, esse aqui é um trecho curto, mas assim, evidenciando essa riqueza textual, essas várias fontes gnósticas que se encontram num narrador, num autor, num editor, e montam um ensinamento. Então, a gente pode dizer que o Evangelho de Filipe é um texto gnóstico, de um tipo de gnosticismo, ou que reúne vários tipos de gnosticismo. E aí, quando a gente vai ver os gnósticos, eu peguei esse aqui, é o mapa do Império Romano, em amarelo, no século I, né? E 2. E aí, aqui, esse mapa estava marcado as principais cidades cristãs ali das cartas paulinas, né? O Corinto, Efésios, Tessalonicenses, né? Tarso, Antioquia. E só para vocês verem, assim, como era muito espaço, muita região e muito grupo. E não havia um controle sobre esses grupos, né? Não era filial do McDonald's. Cada um era do seu jeito. E aí eu marquei com 3 bolinhas vermelhas, só para a gente localizar, assim, mais ou menos. Eu falei um monte de nome de grupos, né? Então, o Evangelho de Filipe, ele foi redigido mais ou menos aí entre 150 até 300 no máximo, é o que se considera. Tem a datação do carbono 14, mas ela é falha. Mas tem o contexto valentiniano, e a gente sabe que o Valentino morre por volta de 180. Então, vejam, já passou. Eu não acho que Jesus morreu no ano 30, tá? Mas estou usando a data só de brincadeira. Nem acho que ele nasceu no ano 0. Mas aqui já passou, né, cento e tantos anos da morte de Jesus. Então é muito tempo para a gente formar um grupinho de estudos, para a gente começar a frequentar a casa de alguém que ensina alguma coisa, para a gente copiar um texto, para a gente viajar até a cidade de outro grupo, pegar o texto deles, voltar. É assim que as trocas iam acontecendo. E eles viajavam bastante, a gente vê pelas viagens do Paulo, por exemplo. Então a gente tem esse texto nesse contexto amplo, e vejam que a gente tem no século I os setianos, que eram aqueles gnósticos mais judaizantes, que vão lá falar do protofanes, do protopater, do silêncio, da sigue, e a luz, e todos aqueles eons, aqueles sistemas mais difíceis vêm dos setianos. O apócrifo de João, ele tem uma base setiana, e ele é do século I, os setianos, né? Os ofitas, como os seguidores da serpente de sabedoria, né? Sede sábios como as serpentes, os primeiros discípulos de Jesus, os nacenos, que também seguem essa tradição das serpentes, que eram celibatários, que instigavam muito a vida ascética, os mandeanos, que seguem com João Batista, onde eles estão, né? É tudo aqui de Jerusalém, Mar Morto, Damasco, na Síria, os mandeanos vêm aqui para o Irã, o Tomé vai aqui para essa bolinha vermelha aqui, em Edessa, Urfa, região da Síria, Antioquia. Depois vai até a Armênia. Tem igrejas de Tomé na Armênia. Não sei se ele passou por lá. Mas a gente tem aqui forte presença gnóstica de vários grupos. Só que aí no século II começa a ter uma forte presença gnóstica no Egito. Claro que no século I também tinha presença gnóstica no Egito. Tinha os terapeutas no Egito, que eram derivados dos essênios, ou uma filial dos essênios, não sei como é que eles se chamavam. O hermetismo do corpus hermético, né, é aqui no Egito, século II atribuído. Tem aí uma confusão sobre a origem do corpus hermético, mas vai desde o século II AC até o 3 DC, então o pessoal se confunde muito. Mas aí a gente sabe que no 2 provavelmente já tinha no Egito. E no Egito a gente tem Valentino no século II. E a gente tem Basílides no século II. São 2 nomes gnósticos muito importantes. O Basílides me parece que fizeram um esforço muito grande para apagar a existência dele, ou apagar o que ele ensinou, ou ele ensinou com outro nome. É muito difícil encontrar material de Basílides. Mas ele que fala do Abraxas, por exemplo, que perguntaram no grupo um dia desses. Ele vai falar de uma primeira hipóstase inefável, de um invisível, um Deus invisível, aquela ideia gnóstica daquela totalidade.
ele vai dialogar muito com os grupos platônicos que existiam aqui em Alexandria, no Egito nessa época, os médio-platônicos, que vão influenciar o mestre de Plotino, ou chegar no mestre de Plotino, e no Meinho de Apameia, que para a filosofia é muito importante. Amoinho Sacas, um grande instrutor espiritual. Isso tudo é século II. Os neopitagóricos também, Apolônio de Tiana também passou por aqui, no século I, né? Então, vejam, vários grupos gnósticos no século I, nessa região oriental, Síria. Vários grupos gnósticos no Egito, no século II, muito forte. Na região da Turquia também, os grupos fundados por Paulo e outros. O maniqueísmo, aqui na bolinha da direita, perto da região onde Paulo veio. Ou Paulo não, o Tomé veio, Bardesanes, né, depois. O neoplatonismo surge em Alexandria, no século III, 200 e pouco, e vai em direção a Roma. Valentino cria uma escola em Roma, onde os gnósticos trocaram ideias com os neoplatônicos. Então, tudo isso aqui é a época do nosso Evangelho de Filipe. Então, vocês me desculpem a grande digressão histórica aqui, mas eu senti que estava faltando voltar nas origens do manuscrito, na parte assim documental mesmo, para a gente lembrar que a gente está lendo um texto rico, né, redigido, editado por grupos gnósticos que tinham toda essa troca aqui. Todos esses grupos e outros que eu nem mencionei aqui. E vejam que a biblioteca de Nag Hammadi, que é descoberta no Egito, é só no século IV. Ou seja, são 300 e poucos anos de grupos acontecendo, textos circulando, ensinamentos sendo enfatizados por várias regiões do mundo, pelo menos daqui do Mediterrâneo, e que depois vão ser reunidas em Nag Hammadi. Então, assim, Nag Hammadi não é um grupo gnóstico. Nag Hammadi é uma biblioteca que representa várias ideias de pensamentos gnósticos que foram salvos para a gente. Que foram salvos para a gente aprender com eles. E o Evangelho de Filipe... Graças a Deus. Graças. E a gente pode agora, né, ter acesso. Eu sempre falo isso porque realmente me empolga, me emociona isso. Então, o Evangelho de Filipe tem um contexto? Tem. Ele é valentiniano? Provavelmente. Mas ele não é só um texto de Valentino em Roma. Ele traz esses elementos de outros gnosticismos. Porque muitas vezes eu vejo materiais de outras pessoas que estudam a história do cristianismo, né, esses grupos, sempre colocando... Me estranho, porque talvez seja eu que não sou muito assim. Mas é sempre uma escola brigando com a outra. É sempre assim. Aristóteles contra Platão, né? Ou neoplatônicos contra os gnósticos, gnósticos contra helenistas, judeus contra os zoroastristas. Mas será que o tempo todo eles estavam só brigando? Ou eles estavam conversando? Ou eles estavam trocando texto, ideia, dialogando, né? É o Bruno Carlucci, que muitos de vocês conhecem, ele ensina budismo. Isso não me impede de conversar e aprender com ele e ele aprender comigo. Por que os gnósticos não poderiam estar fazendo isso também, né? Então, o meu ponto é esse. O Evangelho de Filipe, esses grupos gnósticos, eles não estão sempre tentando provar que eles estão mais certos que o outro grupo gnósticos. Eles estão usando ideias dos outros e trazendo e colocando em diálogo e pesando e falando isso eu concordo, isso eu não concordo, vamos mudando aqui. Mas é uma tradição viva e é uma tradição rica, que a gnosis, ela ainda existe. A gnose de Jesus é uma tradição viva. E sempre, em qualquer século, em qualquer época, vai ter aqueles que a defendam. Então é empolgante a gente poder voltar ao texto.